Quando pensamos em planetas com anéis, provavelmente assumimos que só existe um no nosso sistema solar: Saturno. Mas, e se eu te disser que existem outros 3 planetas parecidos com Saturno? Sim, é verdade. Júpiter, Urano e Netuno têm seus próprios conjuntos de anéis. A maioria das pessoas não os conhece porque são muito mais finos e praticamente invisíveis da Terra. Só soubemos deles quando a Voyager 1 e a Voyager 2 passaram por eles em 1970 e em 80 também. Alguns cientistas pensam mesmo que a Terra teve anéis numa determinada altura da sua existência. 4 bilhões e meio de anos atrás, quando um planeta do tamanho de Marte colidiu com nossa jovem rocha, ejetou tantos detritos que provavelmente formou brevemente um pequeno anel ao redor da Terra. Apesar de sua força gravitacional supermassiva, os buracos negros não sugam tudo em seu caminho. Não é assim que funciona. Os buracos negros são mais parecidos com buracos de pia. Se você chegasse muito perto de um, ficaria espaguete e se perderia na escuridão dessa monstruosidade. Mas se você estiver longe o suficiente dele, você estaria seguro. Mesmo que o nosso Sol fosse substituído no meio do nosso sistema solar por um buraco negro com massa similar, todos os planetas iriam orbitar como se nada tivesse acontecido. As coisas ficariam bem escuras, no entanto. Agora, falando em escuridão, a Lua não tem lado escuro. Nosso parceiro planetário é atingido pela luz solar ao redor. A razão pela qual não se vê o outro lado da Lua é porque ela está sempre virada para longe de nós. Sim, nossa Lua gira em seu eixo na mesma proporção em que orbita a Terra, tornando-a o que chamamos de travamento por maré em nosso planeta. Se um grande asteroide está em rota de colisão mortal com a Terra, a melhor coisa a fazer é derrubá-lo. Desculpe, espere. Na verdade, entendi errado. Não destrua asteroides que estão prestes a colidir conosco. Por quê? Bem, porque a explosão nuclear vai partir o asteroide em milhões de pedaços mais pequenos. Sim, as peças que ainda iriam impactar conosco. Em vez de lidar com apenas um asteroide gigante, teríamos que lidar com múltiplos impactos. E isso tornaria nossa evacuação muito difícil, ou mesmo impossível. Agora você ainda pode usar uma bomba para evitar a colisão de um asteroide, mas nem precisa atingir a rocha espacial. Tínhamos acabado de detonar uma bomba perto do asteroide, com ênfase no perto. Então a força da explosão o desviaria do curso e isso manteria nosso planeta seguro, com sorte. De pé na Terra à noite, você pode ver milhares de estrelas, mas a visão da Lua é realmente muito chata. Sim, os astronautas que viajaram para a Lua relataram que as estrelas não são facilmente visíveis de lá. Como nossa Lua é super reflexiva, ela realmente aumenta o brilho, dificultando a visão das estrelas. É como observar as estrelas numa cidade com muita poluição luminosa. Não é divertido. Seria necessário viajar mais longe no espaço para obter melhores vistas. Viajar no espaço não o deixará mais alto. Embora seja verdade que os astronautas podem crescer até 5 centímetros no espaço, isso ocorre porque a gravidade da Terra não os pesa. E as vértebras em suas espinhas são capazes de se expandir um pouco. Mas esse efeito é apenas temporário. Assim que você retornar à Terra, você voltará à sua altura normal. Sim, obrigado, gravidade. E as viagens espaciais também não fazem você envelhecer mais devagar. Não é bem assim. Albert Einstein teorizou que o tempo passaria mais devagar para alguém viajando em alta velocidade do que para alguém parado. Isso é chamado de dilatação do tempo. E embora seja verdade, você teria que viajar incrivelmente rápido para conseguir esse efeito anti-envelhecimento. Tipo, quase a velocidade da luz. Sim, com a nossa atual tecnologia de viagens espaciais, a diferença no tempo é tão mínima que nem vale a pena calcular. Se você pensou que chorar no espaço era impossível, bem, primeiro, por quê? E segundo, você está errado. É apenas diferente. Sem gravidade para puxar suas lágrimas, elas não escorrem pelo seu rosto como fazem aqui na Terra.
As lágrimas ficam coladas aos olhos e formam uma espécie de bolha de água. Podem até cobrir os olhos se chorarmos muito. Por isso, embora se possa chorar no espaço, é melhor não fazer. Não é bom para a visibilidade. Ei, as tempestades de poeira marcianas são uma verdadeira dor de cabeça. As partículas de poeira são tão finas que podem chegar a qualquer lugar. Essas tempestades de poeira podem durar meses, mas não podem danificar fisicamente nenhum equipamento que deixarmos no planeta vermelho. O problema é que a atmosfera marciana é muito fina, apenas cerca de 1% da atmosfera que temos na Terra. Por isso, mesmo quando estas partículas de poeira se deslocam a cerca de 100 km por hora, não conseguem ter um grande impacto sem a ajuda do ar. Mas o que eles podem fazer é cobrir nossos painéis solares e colocar nossos rovers em hibernação para economizar energia. Ah, e eu também não inalaria este pó. Quem sabe o que este pó fino pode fazer aos seus pulmões a longo prazo? Brilha, brilha, estrelinha, como eu me pergunto o que você é. Acima do mundo tão alto, essa música é uma grande mentira. Sim, apesar da famosa canção infantil, as estrelas não brilham. A cintilação é apenas uma ilusão. A luz deles é realmente muito estável. As estrelas parecem cintilar devido às moléculas de gás que compõem nossa atmosfera. Eles desviam parte da luz das estrelas, fazendo com que pareçam cintilantes. Os cinturões de asteroides são normalmente descritos como campos minados de rochas flutuantes. As naves espaciais precisam entrar e sair dos asteroides em uma situação de vida ou morte. Mas em realidade, nossos cinturões de asteroides não são nada parecidos com o que você vê nos filmes. Os asteroides não estão tão próximos. Na verdade, eles estão extremamente distantes. Por exemplo, no cinturão de asteroides entre Júpiter e Marte, cada um dos asteroides está a vários milhões de quilômetros de seu vizinho mais próximo. E as chances de uma colisão são de cerca de 1 em 1 bilhão. Então, enquanto Han, Chewie e Leia o mantinham ansioso em O Império Contra-Ataca, campos de asteroides como esse estão longe da realidade. A Grande Muralha da China é conhecida por ser o único objeto feito pelo homem visível do espaço, mas isso é totalmente falso. Sim, claro, talvez você possa vê-lo com uma câmera e uma lente de zoom, mas é quase invisível a olho nu. Com 5 a 10 metros de largura, a parede é muito fina para ser vista do espaço. No entanto, você ainda pode ver muitos outros objetos artificiais do espaço. Coisas como represas, pontes e pirâmides. E à noite você pode ver um show de luzes das grandes cidades do mundo. 1 milhão de pessoas poderiam viver em Marte dentro de algumas décadas, segundo Elon Musk. Mas essa ousada afirmação não é única. Musk já fez outras afirmações surpreendentes sobre o planeta vermelho. No futuro, talvez seja possível tornar Marte habitável, com características semelhantes à Terra. Neste vídeo, discutiremos declarações que ele fez sobre Marte, como a ausência de preocupação com a radiação e a proposta de lançar bombas nucleares. Verificaremos se as afirmações são verdadeiras ou falsas e imaginaremos um futuro onde isso seja possível. Número 6. 1 milhão em Marte até 2050. Em janeiro de 2021, Elon afirmou que 1 milhão de pessoas estariam em Marte em 2050. Ok, como ele conseguiria isso? Bem, ele explicou isso para nós no Twitter. Sim, na época ainda se chamava Twitter. Elon nos disse que construiria uma frota de 1000 naves estelares. Esse é o superfoguete que nos levará a Marte. Cada nave levará 100 pessoas, e se todas elas decolassem uma após a outra, teríamos 100 mil pessoas aterrissando em Marte em pouco tempo. Repita esse processo mais 10 vezes e teremos 1 milhão de pessoas no planeta vermelho. Ok, isso foi simples. Mas espere, na verdade não seria tão fácil assim. Existe um grande motivo: precisar economizar combustível. Não podemos ir a Marte quando quisermos. Devemos garantir que a viagem seja programada com sincronia geográfica entre a Terra e Marte. Por que isso é importante? Por ser mais rápido, a Terra precisa disparar as naves estelares quando Marte estiver ligeiramente à nossa frente. Essa janela de tempo especial ocorre a cada 26 meses.
Portanto, em um período de 21 anos, teríamos 10 janelas de lançamento. Cada janela precisaria transportar 100 mil pessoas para Marte. Ressalta-se que nossas naves só comportam 100 indivíduos. Portanto, para que Elon alcance o número mágico de 1 milhão de pessoas em 2050, começaríamos com 100 mil colonizadores em 2029. E isso não está se aproximando muito rápido? Bem, se pensarmos bem, isso parece ainda mais ambicioso quando percebemos que ainda não colocamos os pés no planeta uma única vez. Para cumprir esse plano, a SpaceX precisa de milhares de naves estelares reutilizáveis, mas isso ainda não aconteceu. Embora estejam tentando, estão um pouco atrasados. Musk disse que uma nave espacial terá voado muitas vezes em órbita antes de 2023. Sim, a SpaceX teve seu primeiro lançamento de nave estelar bem-sucedido em 2024. Em 2020, Musk afirmou que humanos iriam a Marte em 2026 ou talvez em 2024, se tivessem sorte. Mas é muito improvável que consigamos cumprir esse prazo. Musk agora revisou sua previsão para pisar em Marte em 2029 e dedos cruzados nesse caso. Mas nem tudo são más notícias. As duas primeiras naves explodiram, mas a terceira teve um teste bem-sucedido em março de 2024. Ela se desintegrou na reentrada, mas o Falcon 9 da SpaceX é reutilizável, o que é promissor para viagens a Marte. Agora, para levar 1 milhão de pessoas a Marte até 2050, certas coisas precisarão acontecer. Descobrir como fazer naves espaciais reutilizáveis na reentrada e construir 1000 rapidamente. Antes de 2029, envie algumas equipes para montar uma base que possa acomodar 100 mil pessoas. Em seguida, encontre 100 mil seres humanos fisicamente aptos que queiram viver em um ambiente frio e de baixa gravidade, possivelmente pelo resto de suas vidas. Repita o processo mais 10 vezes, lançando milhares de naves e gastando trilhões de dólares. Mas ainda há outras afirmações de Musk de que precisamos nos preocupar. Número 5. A gravidade não será um problema. Viver em Marte é interessante, mas a gravidade nos apresenta certos problemas quando se trata de voar até lá. Elon mencionou que a Starship fornecerá gravidade, fazendo a nave girar um pouco durante o voo. As futuras viagens espaciais estão protegidas? Por que isso é vital? Até onde sabemos, a evolução humana ocorreu na Terra e nossos corpos se desenvolveram para a gravidade do nosso planeta. No entanto, a gravidade em Marte é muito diferente, sendo apenas 38% da gravidade terrestre. Isso é válido tanto para o planeta quanto para as naves espaciais, inclusive a Starship, que teria gravidade zero. Sabe-se que a falta de gravidade no espaço afeta o corpo humano. A coluna vertebral se alonga e pode causar dor lombar. Os músculos também enfraquecem, como é o caso dos astronautas da ISS, cuja panturrilha encolhe 13% em 6 meses. Além disso, a perda de cálcio nos ossos pode causar constipação. A falta de gravidade no espaço causa várias mudanças no corpo, como inchaço no rosto, síndrome da perna de pássaro e danos aos olhos. Mesmo astronautas em missões mais curtas, como a Apollo 17, de apenas 12 dias e meio, já apresentaram tais problemas. Vale ressaltar que a duração do voo para Marte é de 6 a 9 meses. Efeitos colaterais não ideais para a equipe que constrói uma base em Marte. A gravidade é um problema para viagens espaciais longas. Elon Musk promete solucioná-lo, mas quão realista ela é? Bem, existem 3 formas de fazer isso, cada uma com um potencial problema diferente. A primeira é acelerar a espaçonave, mas isso usaria mais combustível. Isso custaria mais. Ou então você pode girar a espaçonave. A notícia boa é que, quando a rotação inicia, não é preciso mais combustível para mantê-la. A má notícia é que você ficaria muito mal se estivesse na espaçonave.
A solução é ter uma espaçonave grande o suficiente para não sentir o movimento. Estamos falando de algo grande. Para não notar o giro, a espaçonave deveria ter um diâmetro de 112 metros, o tamanho de um campo de futebol. Atualmente, a nave estelar tem apenas 9 metros. A menos que Elon Musk aumente muito o tamanho, isso não será possível. Os primeiros marcianos ficarão muito tontos ou terão que sofrer as consequências da baixa gravidade. Outra solução poderia ser ter duas naves espaciais, conectando-as com um cabo e girando-as uma em torno da outra. É uma ideia interessante, mas nunca foi testada, lembrando nosso objetivo de alcançar 2029. Porém, isso é só a jornada. Como será viver em Marte? Como adaptar-se à baixa gravidade? Bem, isso é algo sobre o qual Elon ainda não falou muito. Talvez ele crie casas giratórias que simulem a gravidade da Terra, ou talvez todos usem roupas mais pesadas. Não queremos flutuar. Número 4, não se preocupe com a radiação. Se Elon solucionar o problema da gravidade, precisaremos ainda considerar a radiação. Musk minimizou os perigos dela, dizendo que há risco, porém pequeno. Infelizmente, achamos que não seja verdade. Vamos falar sobre a radiação durante a viagem até Marte. Os raios cósmicos e os prótons do Sol são duas fontes de radiação prejudiciais no espaço. Quando penetra profundamente em nossas células, a radiação pode causar câncer, catarata e afetar nossa visão. Ela pode até mesmo danificar o sistema nervoso e o cérebro, prejudicando a concentração e a memória. Na Terra, nosso campo magnético e nossa atmosfera nos protegem da radiação, mas acima da atmosfera da Terra, as taxas de radiação são de 100 a 1000 vezes mais altas. Certo, você deve estar se perguntando se há uma maneira de corrigir isso. Sim, existe, mas custa dinheiro, tempo e pesquisa. A água é ótima para a proteção contra a radiação. Criar um escudo de 20 centímetros de água ao redor da espaçonave nos deixaria prontos. A água é pesada, e isso tornaria o lançamento muito mais caro. Ok, essa é a radiação na viagem, mas e a radiação no planeta? Bem, além de criar uma atmosfera, foi proposto que construíssemos um escudo magnético artificial para Marte para nos proteger da radiação. Essas são soluções complexas e problemas não completamente resolvidos. Em vez disso, falaremos posteriormente sobre viver no subsolo. Esses são problemas que precisam de soluções, mas Musk não discutiu eles ainda. Em vez disso, ele tem minimizado a radiação, dizendo: não é nada demais. O risco de radiação é muito superestimado. Número 3. Onde viveremos? Onde os terráqueos ou novos marcianos viverão em Marte? Elon Musk diz que será em cúpulas de vidro nos primeiros 100 anos ou mais. Isso me emociona e se aproxima do que imagino para a vida em Marte. Mas será que isso pode se tornar realidade? Não exatamente. Marte é muito perigoso para os marcianos, que precisam se proteger de meteoros, radiação, oscilação de temperatura e garantir a pressurização adequada da casa. Uma cúpula de vidro multifacetado seria bonita, porém difícil de fabricar, isolar e vedar. Além disso, não ofereceria proteção suficiente contra esses perigos. Acomodar as mudanças de temperatura em Marte é difícil. As variações são extremas, de 3 graus Celsius a 90 e 1 grau Celsius negativos. O ar pressurizado dentro das cúpulas se expandiria e se contrairia. As janelas da ISS têm 4 painéis de vidro de várias espessuras para acomodar essas oscilações. Criar esse tipo de estrutura na superfície marciana para abrigar 1 milhão de pessoas seria incrivelmente caro. No curto prazo, é mais fantasia científica do que ficção científica. Agora, a maneira mais simples de obter a melhor proteção é ter um habitat subterrâneo. No entanto, isso pode causar problemas de contaminação por poeira ao entrar e sair. Também é menos interessante para os potenciais marcianos. Outra opção seria instalar um habitat nos tubos de lava de Marte. Haveria segurança contra a poeira, exceto na entrada, e o tubo forneceria proteção contra radiação e poeira tóxica.
Dentro dele, você pode construir sua casa ideal como um castelo gótico. Provavelmente em Marte não teremos uma cidade perfeita com cúpulas de vidro. No início, os marcianos viverão no subsolo, lutando pela sobrevivência. Número 2. Alface movida à fissão. No ano do rato, no ano do camundongo, Musk estava falando sobre o cultivo de plantas em Marte por meio da compressão da atmosfera. Não dá para fazer isso. O solo de Marte é tóxico. Mais à frente explicaremos melhor e Musk não chegou a detalhar como comprimir a atmosfera em Marte. Em 2019, ele sugeriu cultivar plantas com hidroponia subterrânea. Nesse caso, as plantas são cultivadas em água com a adição de alguns nutrientes. Esse processo seria alimentado por painéis solares, mas há um problema com essa afirmação. Obter energia por meio de energia solar será incrivelmente complicado, e os 1 milhão de marcianos que Musk quer no planeta precisará de muita energia. Mas, devido à distância do Sol, Marte recebe menos da metade da luz solar que recebemos na Terra. As constantes tempestades de poeira frequentemente bloqueiam o Sol, dificultando a coleta de energia solar. Também considerando a alta radiação em Marte e a sujeira que poderia afetar os painéis solares, as sugestões de Elon sobre sua importância como fonte de energia parecem muito improváveis. Em vez disso, uma melhor alternativa pode ser a energia nuclear, mesmo sendo insegura. Pode ser nossa melhor opção em Marte, embora elas emitam radiação, devemos nos certificar de que estejam enterradas em um local seguro. Agora, com energia, podemos voltar a cultivar os alimentos. Não seria possível cultivar vegetais no solo de Marte devido ao perclorato de cálcio presente, um sal tóxico. Portanto, apoiaremos a sugestão de Elon de cultivar plantas por meio da hidroponia. Porém, essa abordagem pode apresentar desafios, já que nem todas as plantas podem ser cultivadas na água. Você já viu uma maçã ou uma pera crescendo em uma tigela de água? Seria mais difícil cultivar cenouras e batatas no solo devido às raízes. O trigo e o milho não podem ser cultivados assim. Acho que os marcianos comerão muitas folhas verdes. E há alguns outros problemas com a hidroponia. A instalação é cara, o sistema depende de energia e precisa ser microgerenciado, desde a calibração do pH da solução nutritiva até a limpeza de canos entupidos. E o pior de tudo, as plantas hidropônicas sofrem com doenças transmitidas pela água, o que pode destruir todo o suprimento alimentar. Falando nisso, vacas e porcos não podem ser cultivados em hidroponia. Talvez consigamos criar galinhas em Marte, mas nossa melhor aposta seriam os insetos. Musk ainda não falou sobre isso. Eu me pergunto se ele nos venderia o fato de que grilos, bichos da seda e cupins fazem um ótimo recheio de torta. Cultivar comida em Marte é viável, mas com 1 milhão de pessoas é difícil. Como cultivar alimentos suficientes para essa população? A próxima reivindicação de Elon Musk pode resolver esse problema e tornar irrelevantes as outras questões que abordamos. Isso somente se ele conseguir fazer isso e... tenho minhas dúvidas. Número 1, vamos bombardear Marte. Seria incrível se não tivéssemos que nos preocupar com nada disso e se Marte tivesse uma atmosfera como a da Terra. Bem, Elon pode ter a solução. No programa de TV de Stephen Colbert, Musk sugeriu a criação de uma atmosfera em Marte bombardeando os polos para liberar gelo de CO2. Lançar armas termonucleares sobre os polos. Esse plano poderia funcionar? Bem, achamos que não. Vejamos por quê. Um grande problema em Marte é sua atmosfera escassa, que tem somente 1% da pressão e é feita de dióxido de carbono. Aumentar a quantidade desse gás tornaria a atmosfera mais densa, sendo uma estratégia o aquecimento dos polos, por meio de bombas nucleares. Ok, caso Elon faça isso, quantas bombas ele precisaria? Uma estimativa aponta para todo o estoque dos Estados Unidos e da Rússia. Nenhum país cogita abrir mão de suas armas nucleares para essa missão. Além disso, quanto tempo levaria para a radiação se dissipar? Não sabemos,
Mas se houver menos radiação em Marte, pode não ser seguro habitar, a menos que queiramos lidar com a falta de dióxido de carbono que precisa ser criado para a atmosfera necessária no planeta. Poderíamos perfurar o solo para liberar mais? Bem, ainda não temos a tecnologia para fazer isso. E por fim, mesmo que liberássemos esse CO2, ele permaneceria? Marte não tem um campo magnético, o que é um problema. O CO2 simplesmente se dissiparia. Essa conversa sobre CO2 me faz hiperventilar. Para a sobrevivência humana, precisaríamos de plantas para converter o dióxido de carbono em oxigênio. Então, como, a longo prazo, criamos uma atmosfera? Bem, antes de gerar quaisquer gases, precisamos garantir a presença de um campo magnético planetário e aumentar a gravidade em Marte. Uma possível solução seria levar asteroides para lá, o que exigiria uma grande quantidade de tecnologia avançada e trilhões de dólares. No entanto, destruir o planeta seria uma opção irrealista e extremamente improvável de tornar Marte habitável. Portanto, aqui está o ponto principal. Chegaremos a Marte? Sim, mas não será em 2029 e não levaremos 1 milhão de pessoas até 2050. Embora Elon tenha feito declarações ultrajantes sobre o planeta, ele pode nos auxiliar a nos tornarmos uma civilização interestelar. Mas Marte é apenas o começo. Que tal povoar Vênus? Tenho certeza de que há algumas ideias bem malucas sobre como faríamos isso. Mas isso parece ser uma história para outro. E se?